cada dia Deus prepara algo especial para mim e para você. E nesta manhã, Ele preparou algo especial para mim e para você. E quem irá trazer esse algo especial, dirigido pelas mãos de Deus, é nossa irmã Valonesa. Bom dia a todos. Eles sabem. Prazer mais uma vez estar aqui, ser o porta-voz da mensagem. Meu abraço carinhoso para dar que está presente aqui. E também nosso abraço a todas as pessoas que vão nos assistir pelo YouTube, pessoas que vão receber nossa mensagem em outros lugares. E se você também não sabe quem são, alguns também conhecem, outros não. Alguns amigos, um abraço para o Vareza, Zenilda, para o Pará, um abraço para o Hélio e a sua família no Paraná, toda a sua igreja. Um abraço para o Dalmir em Santa Maria, os irmãos de Santa Maria. Um abraço para a Elizabeth na Austrália e demais pessoas em vários lugares do mundo que têm assistido as mensagens do canal da nossa igreja. E se você quer fortalecer o nosso canal, se inscreva no canal da Igreja Adventista de São Pedro do Sul. E também seja uma ferramenta usada por Deus na pregação do Evangelho. Dito isso, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 3. Do verso 1 até o verso 21. Aqui vocês veem o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E o título dessa mensagem se chama Importa Nascer de Novo. No verso 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno? Ou nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer, se ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, e nós falamos o que sabemos, damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falam sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprováveis. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ali no verso 22 diz assim que depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Possivelmente o diálogo com Nicodemos se encerrou no versículo 21. Analisando de maneira superficial, a gente não compreende bem esse texto, né? Porque parece que Nicodemos vai a Jesus e ele pergunta uma coisa e parece que Jesus dá uma resposta sem contexto para ele. Primeiro a gente destacar com Nicodemos quem ele era. João o descreve não como um dos principais do Sinédrio. Nicodemos, ele era membro honorável e altamente instruído do Concílio Nacional do Sinédrio. E ele ficava impressionado com os ensinamentos de Jesus, né? Embora ele, um homem rico e versátil, que é uma coisa, são duas coisas distintas. Existem pessoas que são ricas, mas não têm tanto estudo, mas existem também os que são ricos e também são muito estudados, e além disso são admirados, são respeitados pelo seu caráter. Nicodemos era um fariseu, um homem exemplar nas suas ofertas, na sua observância da lei, nas suas atitudes no Sinédrio. Ele ganhou o respeito dos seus colegas pela sua maneira sensata de analisar as coisas. E parando um pouquinho aqui para pensar, né? Na Bíblia aqui João descreve não só como um dos principais dos fariseus, mas um dos principais judeus. Imagine se você fosse descrito como um dos principais brasileiros. Que honra, né? Ser um dos principais. E a gente analisando assim, como será que um homem com todas essas qualidades vai procurar Jesus, né? Nicodemos se impressionou quando Jesus expulsou os cambistas do templo, né? Com a autoridade de Jesus. Aquilo causou irritação em muitos dos fariseus e líderes religiosos. E Nicodemos ficou impressionado. Ele, por ser um homem estudioso, ele tinha estudado as profecias, né? As profecias que apontavam para a vinda do Messias. E ele tinha aquela dúvida, assim, seria Jesus o Messias? As profecias de Miqueias 5:2 previam que o Messias nasceria em Belém. A profecia de Isaías 7:14 detalhou o nascimento do Messias. E Isaías 53 descreveu o sofrimento do servo justo. Então esse homem, estudioso das profecias, agora se depara com Jesus, o Nazareno. Ele acompanhava a maneira amável que Jesus tratava as pessoas, as curas que ele fazia. E por isso ele foi atraído a Jesus. Por ser um homem importante, ele preferiu ir à noite procurar Jesus. Observa no diálogo que eles têm, né? Ele começa dizendo o seguinte, né? Mestre, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém puder fazer esses sinais como o Senhor faz, se Deus não estiver com ele.
comentário ele fez para tentar ganhar a confiança de Jesus, uma afirmação positiva, mas esse comentário também revelou a sua incredulidade ao chamar Jesus de mestre, não o reconheceu como Messias. Observe a resposta de Jesus. Jesus, na sua resposta, não analisa o seu comentário. Jesus diz o seguinte: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que essa era a dúvida que levou Nicodemos até Jesus. Era isso que ele tinha no coração. E Jesus foi direto ao ponto. Nascer de novo não era uma ideia tão estranha assim para Nicodemos, porque naquela época os conversos do paganismo também eram chamados de recém-nascidos. Então, com ironia, né? Tipo uma provocação, Nicodemos fala para Jesus o seguinte, né? No verso 4: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então ele entendeu o que Jesus quis dizer. Jesus estava falando do nascimento, do batismo nas águas e do batismo do Espírito Santo. Mas ele responde de forma irônica, tentando ironizar Jesus. Jesus fala novamente: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, Jesus confronta o eu de Nicodemos. Aqui, o homem politicamente correto que procura Jesus, que a gente estava falando na lição já hoje, muitas vezes a salvação ela é compreendida como melhoramento de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam assim: eu vou seguir a Jesus, eu vou completar minha vida com Jesus, porque eu sou um bom cidadão, eu pago meus impostos, eu honro meu pai e minha mãe, eu não roubo, eu não traio, eu sou um bom cidadão, honesto. Então, apenas vai completar minha vida indo até Jesus. E daí, quando Jesus fala para esse homem politicamente que ele deveria nascer de novo, então isso provoca o choque. E Jesus estava falando que todos somos pecadores. Não importa se a pessoa já tem suas qualidades de bom cidadão, né? Isso é muito importante. Mas em termos de salvação, é preciso a renúncia do eu. É preciso a gente derrubar o velho eu para que, nascendo de novo em nós, Jesus possa operar em nossa vida através do seu Santo Espírito. O Salvador fez uma aplicação ainda mais próxima da verdade, né? Com maior firmeza. Digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos sabia, né, que Jesus se referia ao batismo da água e à renovação do coração pelo Espírito de Deus. Ele estava convencido que agora ele estava na presença daquele que João Batista tinha previsto. Esse é o momento que Nicodemos já não vê Jesus como um mestre, mas vê Jesus como um Messias. Então esse diálogo até aqui já serviu para Nicodemos saber perfeitamente de onde viria a salvação. Porque o que acontecia? Apesar de ele ser um homem estudioso, não só ele, mas os israelitas acreditavam no Messias que viria para libertar Israel do jugo dos romanos. Eles acreditavam no Messias político, que se importaria com o reino desse mundo, com a situação de Israel, que estava naquele momento sendo cativo do Império Romano. E essa é uma situação que muitas pessoas hoje ainda vivem, né? A gente, conversando
de uma etapa na outra, tu não encontra em nenhum momento Jesus dizendo essas coisas. Então, cabe a nós uma pergunta, né? Qual é o Jesus que você acredita? Jesus da Bíblia ou Jesus que só existe na tua cabeça? É necessário voltar à Bíblia, o estudo, né? O estudo das profecias. É necessário se entregar a Jesus de maneira verdadeira para compreender a salvação. É necessário deixar que o Espírito Santo age em nossa vida, que ele nos atraia para olharmos para Jesus. Jesus, no verso 6, ele declara a diferença de quem é nascido do Espírito e de quem é nascido da carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus faz uma aplicação relativa ao vento, né? Eu gostaria que o Breno botasse o nosso vídeo. E vocês veem aí? Mas vocês conseguem ver o vento? Mas vocês conseguem ver o efeito que ele causa? Qual é o efeito que ele causa na árvore? Então Jesus faz essa aplicação em Nicodemos, é uma coisa próxima da realidade dele. Jesus diz: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, né? De repente, quando o Espírito se apresenta com um chamado mais direto, o coração se entrega com alegria a Jesus. Muitos chamam isso de conversão repentina. O Espírito Santo, ele sopra em nós. Ele nos convence do pecado e ele nos mostra Jesus, ele nos convence a olhar para Jesus. O resultado de um longo processo de persuasão do Espírito Santo é a conversão. O Espírito Santo vai chamando, e aí a gente se converte em Jesus. Um processo paciente e prolongado. O Espírito de Deus transforma a vida. Pensamentos pecaminosos são afastados e as ações más renunciadas. O amor, a humildade e a paz substituem a raiva, a inveja e a discussão. A alegria substitui a tristeza, quando por meio da fé nos entregamos a Deus. O poder que nem o olho humano pode ver cria um novo ser à imagem de Deus. Você consegue ver uma pessoa na rua assim, se ele é cristão ou não? Se ele tem o Espírito Santo ou não? Não consegue. Agora você consegue ver pelas obras que ele faz, pelas palavras que ele fala, pela maneira que ele trata do seu semelhante, da sua família. Esses são os frutos do Espírito, invisível a olho nu, mas podemos perceber pelos atos dessa pessoa. Podemos conhecer o começo da redenção aqui, por meio da experiência pessoal. Seu resultado se estende por toda a vida. No verso 9, Nicodemos diz o seguinte: como pode ser isso? Então aqui é o momento que, convertido, ele se interessa no processo de salvação. E daí Jesus diz, no verso 12, no verso 10, Jesus diz: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. E daí, dessa vez, ele não se ri, ele não faz ironia nenhuma. Por quê? Porque o Espírito Santo já tinha agido no coração
continua: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Uma realidade, para você compreender as coisas celestiais, você precisa nascer de novo para uma vida espiritual com Cristo. Já aconteceu de vocês conversar uma tarde inteira com uma pessoa e não ter a oportunidade de falar de Jesus para ela, porque ela não dá abertura, ela tem uma conversa totalmente inapropriada que não te dá margem para você falar de Jesus. E acontece. Tem pessoas que eu fico vários dias trabalhando junto e eu não consigo falar nada, porque a pessoa não tem abertura, não tem espaço. O Espírito Santo ainda não soprou no ouvido deles. E a gente não tem como agir. Então, o trabalho do Espírito Santo é diferente do nosso trabalho. É Ele que convence do pecado. É Ele que projeta a pessoa a olhar para Cristo. Né? No verso 14, Jesus diz uma coisa assim, ó. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Esse versículo também eu não compreendia, porque lá no Êxodo a gente teve a oportunidade agora de ter essa lição, né? Mas são várias serpentes, né? Eu pensava comigo, qual a serpente? Aquela que perseguia Moisés e ele fugia? Aquela que ele apresentou lá ao faraó, né? Que comia as outras serpentes. Qual a serpente será que Jesus está falando? O que Jesus está dizendo é sobre a serpente de bronze, que numa época em que os filhos de Israel, por ser desobedientes, por não ouvir a voz de Deus, aconteceu das serpentes no deserto picar eles e eles morreram. E daí Deus orientou Moisés a fazer uma serpente e colocar no meio da congregação. Quem fosse picado e olhasse para aquela serpente não morreria. Por isso que Jesus fala que era necessário ele ser levantado da terra, ou ser morto. Então quem olhava para a serpente não morria. Assim somos nós, picados pelo pecado. Se olharmos para Cristo, não morreremos. A vida eterna está em Jesus. A salvação é somente por Ele. Talvez hoje fale para pessoas que estão há muito tempo na igreja. Eu sou um dos mais novos, faz 3 anos eu estou batizado. E talvez você não concorde comigo. Mas o tempo que a gente está dentro de uma igreja não contribui em nada para a nossa salvação. O que define a nossa salvação é o nosso relacionamento com Deus, com Jesus e o Espírito Santo de Deus atuar em nossa vida. É necessário ter um encontro com Jesus. É necessário buscar Jesus de maneira direta, através da nossa oração, do estudo da palavra, através de uma igreja, né? Praticar nossa fé com nossos irmãos. É preciso compreender que Deus é um Deus de relacionamento. A pergunta que mais atua em nossa vida: como então devemos ser salvos, né? Vejam, lembra quando João falou: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. João 1:29. A luz que brilha da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai para Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz, em arrependimento pelos pecados. Então, por meio da fé, o Espírito de Deus produz uma nova vida na alma. Na conversa com Nicodemos, Jesus revelou o plano da salvação. Em nenhuma de suas últimas instruções ele explicou de maneira tão completa e passo a passo. As palavras que Jesus falou à noite naquela montanha solitária não se perderam. No concílio do Sinédrio,
Por várias vezes Nicodemos derrubou planos para destruir Jesus. Quando finalmente ele foi levantado na cruz, Nicodemos se lembrou: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A luz daquele sagrado encontro iluminou a cruz do Calvário. Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. Quando a perseguição se espalhou, e os discípulos fugiram, Nicodemos corajosamente tomou a dianteira. Ele usou suas riquezas para sustentar a igreja, ainda em seu início, a qual os judeus esperavam que desaparecesse com a morte de Cristo. Em tempos de perigo, teria sido cuidadoso e questionador. Agora se mostrou firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo os meios financeiros necessários para levar adiante a obra do Evangelho. Aqui a gente vê os frutos daquela conversa. Nicodemos foi quem pediu o corpo de Jesus para ser sepultado. Quando todos estavam com medo de fugir, ele criou coragem e disse: eu vou lá, eu vou assumir que eu aceito Jesus como meu Salvador, que eu acredito nas palavras de Jesus. E esse encontro, ele é necessário, assim como ele teve, Paulo também teve um encontro com Jesus, Jonas também teve, e isso que muda a nossa vida. Eu queria pedir o Breno botar um louvor do canal Bíblia Fácil. Eu queria recomendar para você esse canal Bíblia Fácil, para você assistir, para as suas meditações, para os seus estudos. É muito importante esse canal, muita mensagem boa. E eu queria que vocês observassem no louvor a reação das pessoas. Muitas vezes o Espírito Santo fala através da Bíblia, de uma pregação e através de um louvor. Queria que vocês observassem como as pessoas reagem, elas se rendem à ação do Espírito Santo. Com certeza, antes desse louvor, teve uma pregação, mas queria que vocês observassem esse detalhe. Tem uma mulher que ela se levanta e que ela vai até o pastor que está cantando, o pastor Tarsis Iraídes, aqui canta, e depois nos comentários ela escreveu assim: eu sou aquela moça que levantei e fui abraçar o pastor. Nesse dia aceitei Jesus. Está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. Lá estão as forças da verdade, Jesus com nós incontáveis, que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos revelados, que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo
Impressionante quando o coração é atingido, quando a gente entrega o nosso corpo para ter uma vida nova. Esse é o encontro que eu quero que você tenha com Jesus. Queria chamar o Breno para orar conosco. Vamos encerrar essa mensagem. Então vamos juntos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, que está no alto dos céus, abençoe os nossos estudos, abençoe o nosso entendimento, derrame o Teu Espírito sobre nós, mas perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas indiferenças e tudo o que pensamos em fazer que não é do Teu agrado. Mude nossa mente, Senhor, para que possamos Te aceitar cada vez mais e nos parecermos contigo, buscarmos a Tua graça e o Teu reino, pois o Senhor é digno de toda a glória e de todo o louvor. Peço que abençoe cada um dos que precisam, aqueles que estão vendo isto de longe, os que estão aqui, os que não puderam vir e os que um dia o Seu Santo Espírito vai alcançar. Amém. Em Teu santo nome de Jesus, oramos. Amém.